receber aqui nada mais, nada menos que Cláudia Thompson, né? É. A gêmea. A gêmea Eu não chamo ela. veio, né? A gêmea não veio porque eu não trouxe a gêmea Pois contigo. é, na próxima, vai ter uma próxima oportunidade, eu vou trazer. Deus quiser. Chegaremos em duas, dose dupla. Ó, pessoal, essa garota aí não tem 17 anos nem 18, tá? Ela, ela foi candidata a deputada estadual, Isso, né? isso. E Pelo Partido Novo aí, nas últimas eleições. eu como sigo ela no Insta, né? Participo, porque eu sou um cara assim, né, Cláudia? Todas as pessoas que me mandam um convite ou eu mando um convite, eu tenho por hábito interagir, né? Pelo contrário, não tem por que eu ser amigo da pessoa, né? Sim, eu concordo contigo. Às vezes o pessoal fica só fazendo coleção de figurinha, né? Exatamente. E o legal é quando a gente tem um grupo de pessoas que nos acompanha, a gente dá um retorno, a pessoa dá um oi, faz um comentário, você ir lá responder, né? Ter um pouquinho de É o mínimo, né? né? Eu chamo essas pessoas de detetives, Cláudia. Por que detetive? Porque assim, se elas não interagem contigo e estão ali contigo, elas estão provavelmente cuidando da tua vida. Te espiando, Observando a tua vida, mas né? sabe que eu acho que tem bastante. Tem bastante bastante. gente que fica assim, só na bituca, assim, vendo o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo. Mas eu sempre digo, eu torço sempre para que a maior parte das pessoas que me sigam ali sejam de fato amigos, né? Estejam ali querendo construir alguma coisa e não só destruir. Exatamente. E fala pra gente, Cláudia. Vou pedir pra te pegar, arrumar um pouquinho mais. Tá. Pode puxar. Aí. Mais pertinho. Isso. Tá bom o som agora? Essa menina delicada aí, ela tem a voz bem delicada, né? Aí já não sei. Foi a primeira vez que eu ouvi ela falando num dos eventos que ela estava, né? Da campanha. E a voz dela bem suave, bem tranquila. Ai, você acha? Isso é só quando eu não tô brava. Débora, eu ia falar agora mesmo. Geralmente a pessoa que fala muito tranquilo, muito suave, não é bom tirar da casinha, né? É verdade. Não tem, você é assim, por exemplo, vai num certo nível, quando pega no calo também explode de uma vez. É, isso aí. Eu sou super calma, as pessoas dizem assim, como uma coisa tranquila e tal, mas assim, claro, eu vou ser tranquila, vou ser bem educada e tal, porque me respeite, né? Até que não pisa no teu calo, como por exemplo aquela situação que aconteceu ali. Hoje é resenha, tá? Então hoje é momento de rir, falar das coisas boas, das coisas ruins. Sabe? Que bom, porque tanta coisa negativa. Não, a gente não lá. É verdade. Não, eu posso fazer uma pergunta. Não, mas até antes de fazer essa pergunta, porque eu sei que você vai perguntar alguma coisa polêmica. Eu quero falar daquela primeira vez que eu vi ela. Eu vi ela. Na verdade, quando eu vi ela, eu confundi ela. Cara, mas como assim? Né? A minha irmã. Eu chamei de gêmea, parece. Eu acredito que vocês passam por isso diariamente. Né? Sim, todo dia. Mas, na verdade, a gente tem uma diferença de idade de quase 4 anos. Rapaz, quem é mais velha? Tu é? Eu. Não, então ela deve estar com uma raiva, né? Pra ti é um elogio ser comparado com ela, e ela tem que correr atrás, tem que estar sempre correndo atrás do tempo para se manter naquele padrão ali. Ou seja, é bom, porque daqui a pouco ela é uma pessoa que ela se espelha em ti, né? Ou coisa parecida. Né, que é uma referência para ela, né? A gente anda bem juntos, assim. E a minha irmã quer mandar um abraço. Espero que ela esteja ouvindo a gente aí. Beijo. Qual é o nome dela? Ellen. Beijo, hein? Thompson. É Thompson? Thompson. Ela andou bastante junto comigo, assim, durante a campanha. Foi muito legal, né? A gente fazia aquilo que a gente chamava da Roda da Liberdade, pegava o carro e saía por aí durante a campanha, e ela esteve comigo durante todo o tempo. Então, um beijo grande. Show de bola. Como é que foi essa parada? Não, antes dessa parada, antes de perguntar isso, eu vou lembrar aquele episódio do tiozinho lá que quis tirar a placa de vocês. A placa. E ali eu vi ela brava. Mas eu tava, era um brava controlada, né? Porque daí tem um brava outro nível também. Não, aquilo ali foi assim, cada comitê tem o direito, assim, cada pessoa, se é o teu comitê central, você tem direito a ter uma placa de até 4 metros quadrados, né? E nós colocamos a placa lá no local. Pessoas que locaram aquele mesmo estabelecimento antes tinham a placa naquele mesmo local, mas por algum motivo ele realmente ficou insatisfeito, surtou e arrancou nossa placa, né? E de fato isso aí caracteriza inclusive crime eleitoral, né? Então a gente tentou conversar, dialogar. Eu não tenho
não tem intenção nenhuma de causar maiores problemas e tal. Eu só queria deixar minha placa lá durante a campanha e seria um mês, a gente iria retirar, então não sei para que tudo isso, né? Acho que tem muita coisa que a gente pode resolver na base do diálogo e as pessoas realmente extrapolam. Né? Exatamente. Eu percebi que vocês foram bem educados, foi bem educada com ele, mas ele... Quantos anos tu tem mesmo? Isso é segredo de Estado. Segredo. Eu ia te fazer essa pergunta. Não, olha, Rafael, eu ia te fazer... Eu tô esperando aqui na fila pra pergunta. Eu ia te fazer essa pergunta exatamente. A idade de uma mulher. Sim, mas isso aí, eu concordo. Não se pergunta a idade de uma mulher. Você não entendeu o contexto. Peso, manequim, não se pergunta. Você não entendeu o contexto. Você não entendeu o contexto da pergunta. Você uma pergunta que foi da sua idade, que é uma pergunta válida. Não adianta. Pelo contexto não contexto da pergunta que eu vou fazer para ela. Eu perguntei a tua idade para ver quanto tempo tu já acompanha a política para te fazer essa pergunta. Tu já tinha visto, há tempos atrás, outras eleições, algo tão caloroso como está acontecendo nessas eleições agora? Porque a pergunta é, na verdade, em termos de falta de educação com as pessoas, como aconteceu no teu caso ali, né? Eu acho que, assim, olha, a gente realmente está passando por um período, esse período eleitoral, de muita intolerância, né? O clima político está muito exagerado, assim, exacerbado, tá? As pessoas estão muito raivosas, com muito ódio, né? A campanha de rua, eu digo assim, a gente que estava na rua ali fazendo campanha, era bem invisível, assim, você encontrava determinados grupos fazendo campanha para algum grupo político, era bem tranquilo, a gente desejava sorte, né? Todo mundo, um clima democracia. Né? Por outro lado, a gente passava por outros grupos, eu acho que nem vale a pena aqui ficar colocando A, B ou C, mas que já tinha aquele olhar de raiva, aquela coisa negativa, aquele xingamento. Então a gente percebia isso na rua. E a gente nota isso muito nas redes sociais. Acho que vocês devem ter observado também, né? Eu até ia te perguntar, tu acha, assim, na tua opinião, né, dentro dos bastidores, participando de uma campanha política, dentro dos bastidores, tu acredita, talvez, que isso seja resultado da polarização que se tornou esse ano? Até mesmo por exemplo, em 2019, né? Para poder sair. É que deixa eu cortar só um pouquinho. É que se não falar aqui, como está saindo direto no Insta, as pessoas que estão escutando ela e a gente não vão escutar aqui a fita, né? Isso é normal. Então não vamos sair do tapa, tá, Cláudia? Não, eu espero que não, senão vou ter que passar a briga aí. Não, só para entender que daí sai ali, porque daí daqui a pouco tu responde, o pessoal não vai entender o contexto da pergunta dela. Aqui. Posso? Pode. Fique à vontade. Não. Então, eu queria saber de ti, se tu acha, por exemplo, que é resultado da polarização ou isso já vem se arrastando até por formas, por exemplo, pelos polos, né? Classe alta, classe média, Por exemplo, parece que tudo se resume agora na dualidade, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente se preocupa um pouco. Tu acha que talvez seja resultado desse tipo de tendência? Sabe que eu acho que eu honestamente não acho que existe uma briga entre classes, tá? Porque assim como eu vejo bastante gente assim de classe, digamos, mais alta, com mais recurso, apoiando o Bolsonaro, tem também apoiando o PT, né? Sim. E classe mais baixa da mesma forma. Eu não vejo nesse sentido. E vou dizer uma coisa para vocês que é bem curiosa. Andando pelo interior, assim, do estado, praticamente, conversando com as pessoas, praticamente eu não encontrava pessoas que iriam votar no PT, tá? Isso. Inclusive me perguntavam o seguinte, tu não é de esquerda, né? Assim, frequentemente eu não falava sobre isso. Quando eu vou me apresentar na rua para as pessoas, o que eu falo? Eu falo sobre as propostas, né? Sim. Então eu vou lá na verdade é o que importa, né, Cláudia? Vou dizer lá sobre quais são as propostas para a saúde. É isso que eu fazia sempre, né? E algumas pessoas chegavam e perguntavam, tá, mas tudo bem, mas eu só quero saber se tu é de esquerda ou de direita. Porque se tu for de esquerda, eu não quero nem pegar seu material. Então, assim, no Rio Grande do Sul, tá? Andando nas ruas, a gente não encontrava no interior do estado pessoas assim pró-PT. Inclusive me perguntavam se queriam saber, né, se eu era ou não era de esquerda, porque não queriam nem pegar meu material. Eu vejo que pessoas pró-esquerda, elas a gente encontrava assim mais um ou outro
nas cidades maiores, por exemplo, Porto Alegre, tá? Mas no interior do estado, ali por onde eu andei, na Serra Gaúcha, no Vale do Taquari, na região toda a região subindo um pouquinho, né? A gente chegou aí até Vacaria, a gente não encontrava. Então, assim, o panorama fora do estado, eu acho que varia, né? Se a gente vai subindo para outros estados, talvez a situação seja diferente. Estou falando um pouquinho para vocês o que eu vi aqui. Tá muito polarizado, muito, muito polarizado. Então, assim, não existe possibilidade para terceira via, né? Quem ficar em cima do muro, não tem espaço nessas eleições para a terceira via, não tem espaço nessas eleições para quem ficar em cima do muro. Eu acho que todo mundo que concorre, tá, a uma posição assim política de representação precisa ter uma opinião. Então, eu vejo alguns políticos hoje dizendo assim, eu não vou votar em A nem B. Não, não existe isso. Se você não votar nem A e nem B, você está favorecendo um lado ou outro. E outra pessoa está escolhendo por você. Exatamente. E se você não tá pleiteando um cargo de representação, eu entendo que você possa se colocar nessa situação. Mas se você é uma pessoa que pretende representar outras pessoas, você precisa expor a sua opinião. Você precisa definir um posicionamento. Nem que seja assim, olha, vou apoiar com essa e essa ressalva, mas diante da situação que se encontra, eu tenho mais proximidade com A do que com B, e aí você expressa sua opinião de posicionamento de voto em A, né? Não dá pra gente se isentar. Especialmente quem pretende representar outras pessoas, a gente não pode se isentar. E eu vejo algumas pessoas se isentando. Eu acho que isso é uma falha, né? Que, enfim, cabe a cada um e as pessoas depois vão cobrar isso, a falta de posicionamento. Sim, né? E como foi difícil, né? Conquistar o direito do voto e agora a gente simplesmente abstém. Exatamente. Cláudia, para não fugir do foco aqui, não subir demais, o Jonathan perguntou, né, se tu tem um projeto futuro e referente político? A isso, político. Olha, é difícil a gente dizer porque assim são muitos altos e baixos, tá? Só para contextualizar um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito politizada. Eu nunca tinha sido filiada a nenhum partido político antes. Já tinha recebido convites de alguns partidos, nunca me filiei. Mas eu tenho uma pessoa que é uma pessoa próxima, que é um amigo, né? Que é o Marcelo Conrado, ele é deputado federal, foi reeleito. E ele me fez esse convite. Ele já tinha me feito esse convite várias outras vezes. Eu sempre recusei, sempre focada no meu trabalho, né? No trabalho na área da saúde, também na área de ensino. E eu nunca me envolvi nisso. Mas, durante a pandemia, eu trabalhei muito, né? Durante a pandemia, coordenei um dos mais longos estudos do mundo numa mesma população aí no município de Esteio, com várias profissionais de saúde. Foi um trabalho, assim, sensacional. A gente trabalhou manhã, tarde e noite em atendimento à população. Tu estava na linha de frente, né? Na linha de frente da Covid-19. Foi realmente bastante difícil, mas foi muito, muito, muito recompensador. Eu digo assim, de verdade para vocês, foi uma das coisas que mudou a minha vida, sabe? Aprendizado, né? De aprendizado, de contato com as pessoas, de entrar na casa de cada pessoa ali, trazer uma palavra. Muitas vezes as pessoas tinham perdido entes, né? E, bom, enfim, em função de tudo isso, de tudo que eu vi de errado também acontecendo, e muita coisa aconteceu errado, forma errada, o Marcel me fez esse convite, né? Eu refleti muito sobre o assunto e eu percebi que a pandemia foi uma coisa muito drástica no mundo todo, né? E colocou em xeque como a gente tem uma falta de representação na ciência e tecnologia, na área da saúde, de fato, na área política. E o fato de a gente não ter essa representação, pessoal, impacta diretamente nas decisões em termos de política pública para a população. Então, foi pensando nisso que eu abracei a causa, aceitei o convite do Marcel e disse para ele, olha, Marcel, eu vou entrar nisso, mas eu vou entrar para defender aquilo que eu sei fazer, que é saúde, educação, né? Eu sou professora já há muitos anos, ciência e tecnologia. Aceitei esse convite. E o engraçado é o seguinte, uma vez que você entra, vocês devem ter visto, né, Rafael, que me acompanha, assim, o que aconteceu depois de eu ter concorrido na universidade, né? Eu tô sofrendo uma série de ataques de estudantes, né, que tem nas redes sociais, inclusive eles fazem piadinha, um veio dizer, essa professora vive de certo no Twitter vendo o que a gente escreve. Não, pessoal, eu não vivo no Twitter vendo o que vocês escrevem. Eu tenho muitas pessoas que gostam de mim e que tiram cópia das barbaridades que vocês escrevem e me mandam. É isso que acontece. Pode continuar. E escreveram coisas horríveis, Rafael, assim,
dizendo, né, me chamando de vaca, me chamando de um monte de desaforo, mandando eu tomar no cu, um monte de coisa assim, por eu ter um posicionamento político. E o que eu falei é o seguinte, eu tendo me candidatado, eu não posso ser uma caixa preta, vocês entendem? As pessoas têm que saber quais são as minhas opiniões sobre as coisas. E uma das coisas que causou essa problemática toda com os estudantes foi o fato de eu ter me manifestado contra a militância de ideologia de gênero em escolas, né, e instituições de ensino, porque eu acho que não cabe a um professor ficar fazendo militância desse tipo de coisa em sala de aula. Se eu tenho um filho pequeno, eu não quero que o professor fique falando sobre esse tipo de coisa com o meu filho. Concordo. Eu quero que os pais sejam os responsáveis pela educação. Então, eu tenho o direito de manifestar minha opinião contrária a isso. E eu, concorrendo a um cargo político, as pessoas têm o direito de saber qual é a minha opinião. E não votar numa pessoa que daqui a pouco é a favor disso e chega lá na frente e defende isso. As pessoas, pô, mas eu votei em ti, não sabia que tu apoiava isso. Então, eu me posicionei politicamente e isso gerou uma raiva dos estudantes, né? Que são muitos filiados ao Partido Comunista do Brasil, muitos que estão me atacando, e PT, que são favoráveis a essas pautas. Eu acho que eles têm direito de serem favoráveis, assim como eu acho que eu também tenho direito de ser contra, né? Não existe respeito, eu estou sendo imensamente atacada. Então, eu me vi numa situação, respondendo a tua pergunta, porque eu falo muito, tá? Já tranquilo, até convidado. Respondendo a tua pergunta, eu não tinha intenção, né? Assim, nunca tive, não procurei nenhum partido político. As pessoas perguntam, por que tu foi pro Novo? Eu fui pro Novo porque eu recebi um convite de um amigo, uma pessoa que eu confio muito, uma pessoa muito correta, uma pessoa que eu já acompanho o trabalho desde 2006, nós somos amigos. E eu aceitei esse desafio, esse convite dele. Então, eu entrei no Novo porque eu conhecia já que é um partido que não tem caso de corrupção e tudo, e tem essa pessoa em quem eu confio, e por isso eu entrei no Novo. Eu não estava procurando um partido político para me filiar. Agora, uma vez que eu tenho entrado nisso, e foi uma experiência enriquecedora. Eu digo para vocês que eu estou até com saudade da campanha já, vocês não vão acreditar, mas eu juro que eu estou. Porque foi uma das coisas mais maravilhosas assim que eu já fiz na minha vida. Foi pegar, sabe, pegar a mochila, pegar o carro e ir pra rua conversar com as pessoas. De todos os tipos. E eu sou uma pessoa... calor humano, né? Nossa, é incrível. E eu sou uma pessoa que eu falo com todo mundo. Eu não faço distinção de ninguém. Sabe? E o pessoal perguntava muito sobre qual que era a dúvida antes principal. Peraí, assim. Só um minutinho antes da Débora fazer a pergunta. E se eu vou continuar? Provavelmente sim. Show, já tá perguntando respondendo a pergunta de João. Antes da Débora fazer a pergunta, né? A gente está fazendo cada um faz uma pergunta, tá. Faz uma, faço outra. Joia. Mas em cima daquilo que tu falou ali há pouco, sobre a militância. Eu queria que depois que ela fizesse a pergunta e tu respondesse, eu queria voltar nesse assunto sobre que a militância fala muito, eu vejo uma hipocrisia na esquerda, porque eles falam muito em democracia, mas a democracia é até onde é com eles. Concorda com eles. Quando tu discorda deles, acabou a democracia. Então já não é democracia. É isso. Né? Eu quero chegar nesse ponto depois, faz a pergunta. Não, mas eu já nem lembro que era referente ao que eu estava falando, né? Era sobre... Não, qualquer pergunta. Não. Então, assim, sobre essa parada da militância, Thomas, o que levou as faculdades, porque a gente vê que isso é uma coisa que está nascendo nas faculdades, certo? O que levou a esse tipo de situação, desse crescimento de uma classe, de uma elite, né, vamos dizer assim. Uma elite intelectual, né? Porque uma elite pegar em pessoas, criar um grupo, um exército, vamos dizer assim, né? E é assustador, porque é esse tipo de exército que amanhã vão estar mandando no país. Sim. Né? Que são as pessoas que estão se formando, são médicos, são advogados, são juízes, né? Engenheiros. Então, são essas pessoas que estamos falando, que são o topo da cadeia alimentar, né? Que são os mandantes no futuro no país, que vão dar a direção. Né? O que está acontecendo, o que acontece para chegar as pessoas a esse... Porque daqui a pouco até eles vão estar se atacando, porque eles não perceberam que quando eles têm um ideal. O ideal é a gente é assim, mas viva a democracia. Mas se tu não concordar, acabou a democracia. Isso pode ser virado contra eles depois. Onde vai chegar o país? Tu te recorda de como tu percebeu que nasceu isso aí no país? Eu acho que essa militância que a gente vê, que é muito mobilizada e muitas vezes até agressiva em termos de colocações
do que falam e às vezes até da forma como agem, é um processo de muitos anos, eu acho que já de umas décadas, tá? E basicamente, na minha opinião, acontece por um motivo. Esses partidos de esquerda, eles perceberam que os movimentos sociais seriam uma boa entrada, né? A dominação de movimentos sociais. Então, vocês vão ver eles muito vinculados ao sindicalismo, vocês vão ver eles muito vinculados a instituições de ensino. Se a gente for pensar sobre uma instituição de ensino, é o local onde a gente tem a formação de outras pessoas, né? A formação de alunos, de crianças, de jovens e também a formação de profissionais. Então, do ponto de vista estratégico, para quem quer impor, porque é isso que eles fazem, né? Eles tentam impor um discurso, impor uma ideologia de maneira que essa ideologia, esse discurso se tornem majoritários dentro do país, para que os mandantes consigam galgar postos de poder. É basicamente isso, o objetivo todo é esse. É interessante, né, se você tem esse objetivo, trabalhar na base, na formação de pessoas, incutindo ideias, né, de maneira muito sutil e às vezes nem tão sutil, de crianças e jovens, né? Então, na verdade, é um processo todo de formação política que acontece e muitas pessoas não se dão conta de que esse processo acontece e deixam a coisa correndo solta, né? Eu acho que é muito preocupante isso tudo. Eu não me preocupo, pessoal, sendo bem sincera, com o fato de nós termos opiniões de esquerda ou nós termos opiniões de direita. Eu, na verdade, sou favorável à diversidade de opiniões. Sim. O que a gente não pode tolerar é uma militância intolerante que não quer que pessoas como eu existam dentro da universidade. Se eles pudessem me demitir amanhã, eles fariam isso, tá? E a coisa é tão interessante que esses alunos, nas postagens que eles fizeram, eles chegaram a comentar, vamos à reitoria, vamos não sei o quê, tem que cancelar o contrato dessa pessoa. Pessoal, só para avisar, eu sou concursada pública, né? Eu fiz um concurso público onde eu passei em primeiro lugar por mérito, tá? E não é assim você demitir um servidor público. Ainda mais se esse servidor está unicamente expressando as suas opiniões que são constitucionalmente garantidas. Eu tenho direitos constitucionais garantidos, eu tenho direito constitucionalmente garantido de exercer atividade política, de concorrer a cargos políticos, e vocês podem gostar ou não, mas vocês vão ter que aceitar, né? Até porque se vocês não querem aceitar isso num país, né, que tem... Que está aí, que é democrático, num Estado de Direito, então vocês podem ir para Cuba, para Venezuela, mas não fiquem aí arrotando intolerância dentro do Brasil, viu? Eu até ia perguntar algo que você estava falando ali, porque ouvindo, é uma coisa que eu escuto muito que meu pai fala muito para mim, e que eu entrei, porque assim, né, eu já acompanhei o movimento de esquerda, até participei ativamente, e dentro tu tem outra visão. Uhum. Né? De fora parece. É interessante você falar isso, né? Para contar pra gente um pouquinho também como é que é. Sim, porque de fora, não sei, né? Bom, mas enfim, né? Não tem um envolvimento político, né? Mas, assim, por questões, principalmente, às vezes, na área ali das minorias, como dizem, né? Que, na verdade, tem muitas pessoas aí que moram em comunidades. E claro que acontecem coisas. Uhum. Existem fatos que realmente são tocados, né? Por exemplo, às vezes opressão policial, às vezes um racismo, uhum. Existe, sim. Não é mentira, isso sim, existe. Sim. Só que o fato de existir não dá o direito de tu pegar e chegar e defender uma bandeira, e se o outro tem uma outra visão, tu vai pra cima. Por exemplo, porque existe opressão policial, porque ainda infelizmente existe, porque existe, eu vou condenar todos os policiais que são todo. Não existe isso, gente. Porque tem pessoas boas e que fazem um serviço de defesa de outras pessoas, sim. Né? Também exceções. Exceções. Assim como políticos, né? Até a gente sempre conversava sobre isso, né, Rafael? Na política, existe políticos corruptos. Não tem como, gente. Sim. Tem, mas existe os políticos. Aí tu fala assim, político é tudo ladrão. Gente... Aí, as mesmas pessoas que falavam isso estão agora defendendo exatamente alguém que não foi. Descondenado. Tu sabe? Eu falo é contraditório. É contraditório. Sabe que isso aí, que a Débora falou agora, Cláudia, é uma das coisas que eu fico assim, indignado. Porque a pessoa, o brasileiro, ele acostumou com essa frase.
político é tudo ladrão ou não discuto política. Isso é a pior coisa É a pior que coisa. pode estar impregnado na mente de uma pessoa. Porque no momento que tu fala assim, ó, são tudo ladrões, é visível que tu não está pesquisando quem tá concorrendo. Sim. As pessoas querem mudança, mas elas não olham para o lado. Aí o brasileiro, ele acostumou a receber tudo de mão beijada. Ele não pesquisa, tá? Então, assim... A informação, né? Um exemplo. O pessoal quer mudança, eles abraçam tudo que a grande mídia fala e leva por lei. E acabou, não pesquisa. Só que ele não entende que o não pesquisar, não saber como é a ficha de cada um, ele está se algemando. Porque se ele não votar, vai para o outro. E se ele votar no errado, ele vai se ferrar. O ideal Entendeu? é que a gente tivesse uma população bem educada, né, do ponto de vista assim, que percebesse que é importante a gente ter uma população politizada, uma população que se informa sobre as opções políticas, né, se informa, estabelece as suas prioridades, vai em busca dos melhores candidatos, mas também depois de votar, que fiscalizem, né? Porque é o direito do cidadão fiscalizar. E às vezes a pessoa nem lembra em quem votou. Acho que é mais que direito, é um dever. É um dever. Porque tem o portal da transparência. Agora eu pergunto pro pessoal que tá ouvindo na rádio, pro pessoal que tá assistindo no Instagram, tu já entrou alguma vez no portal da transparência para ver no candidato que tu votou, o que ele aprovou, qual que é o gasto do gabinete dele? Tu não faz. Aí na hora das eleições tu quer dizer, falar alguma coisa, então a gente tem que exercer também alguma coisa. A Débora fez um convite agora para vocês pesquisarem, eu vou fazer outro convite agora. Convide seus amigos a compartilhar essa live, porque está muito interessante. E vamos dar uma relaxada, porque esse papo vai ficar tenso. Vamos escutar uma música? Vamos, ótimo. Débora Brown. Vamos lá. O que tu quer? Tanto faz, vamos lá. Olha que sábado diferente. Olha o pessoal do tempo. Mas você não lembra? Não, eu quero que tu cante aqui. Tá, mas eu super quero aparecer também. Olha, o Rafael hoje, ele tá muito estranho. Eu sou um cara que eu faço. Ô, Cláudia, meu lugar é só no palco. Tá? Então aqui a cantora é ela, com quem vai ser ela. Mas tu é o... Cadê você? Essa é uma... Música por Preto, vem ficar comigo. Se deixa a porta aberta, não vai ter perigo. Se alguém te ver saindo, nós de gato é parto. Mas se der ruim, eu consigo e não abro. Preto, mexe com meu libido. Quando arranca minha roupa, tudo faz sentido. Vamos conquistar o mundo e todos vão saber que todas as canções dedico pra você. Preto tem na minha nuca, não tem pegada forte, nosso não machuca. Todos os meus sentidos presos são seus caminhos. Se eu morresse agora, morria feliz. Meu bem, que nessa pegada não tem pra ninguém. A mentira é santa, nossa malandragem. É que escrever no mundo, isso é bom de verdade. Meu bem, que nessa pegada não tem pra ninguém. Me dá mais uma dose enquanto melanina. Tu diz que é contrário, diga poesia. Tudo tem um jeito de olhar marrento. Sou então cantor da boca, ai eu não aguento. Fala quanto fama que sou tua mulher. Que tu tem de mim o que tu quiser. Preto está tudo certo, tudo se completa quando eu tava reto. E a gente se resolve em cima dos lençóis. A lei da atração foi inspirada em nós. Preto guarda testemunha que a gente se encaixa feito carne e unha. E nesse vai e vem, tu diz que me ama. E tudo dava certo, isso é muito
foi de Débora Brau, autoria. Enquanto eu estiver aqui na rádio, enquanto eu for Maromba de Samba, ela vai cantar. Não, posso? É tua? Então, eu tava tocando ali, né? E eu lembrei de algo muito importante, assim, eu queria até que tu comentasse. Assim, por exemplo, tu é uma professora, pelo que eu entendi, né? Primeira pergunta que eu queria fazer para ti, na verdade, depois você responde, eu queria saber como que começou a ver se despertar para a vida política. E pelo que eu percebi, tu é professora de universidade. Isso. Então eu queria comentar algo, né? Porque eu vou falando assim aos poucos, né? Mas eu participei do movimento, era militante mesmo, era daquelas que entrava lá, que dava bom dia, boa tarde, boa noite pro Lula. Eu estava na Polícia Federal, acompanhei todo o processo, inclusive fiz muitas músicas de resistência. E aí chegou um momento que eu comecei, porque assim, a teoria, todo mundo fala de Che Guevara, fala de vários, né, revolucionários, e eu falei, não, peraí, mas eu tô falando de alguém que eu não conheço. Pega livrinho e vai ler. E isso começou a abrir minha mente para um lado, que às vezes é muita hipocrisia tu falar de uma coisa e fazer outra. Sim. Ou defender, por exemplo, coisas que às vezes tu deixa por baixo dos panos sobre alguns Sim. daqueles ídolos que eles têm. Que né? Cometeram alguns atos bem terríveis, assim, atrozes, né? E o comunismo isso não é falado. Isso, e o comunismo em si, quando tu vai tentar entender como ele funciona, ele não é... Ele não é algo que traz um benefício para a população e nem promove o crescimento, não. Principalmente o crescimento intelectual para uma nação. Sim. Então, quando tu começa a ver esses pontos e tu tá dentro da esquerda, começa a te dar um conflito de opiniões muito grande. E eu acho que e uma coisa que eu me surpreendia muito foi essa questão, agora que vai entrar na questão que tu é professora de universidade. Eu percebi que o pessoal que a nível universitário, estudantes de universidades, independente do curso, humanas, exatas, não são todos, tá? Mas a maioria entra dentro de uma faculdade e eles não se dedicam realmente a aprender totalmente 100%. Muita parte do tempo disponível é para defender causas que às vezes defendem os seus interesses próprios, tipo um certo egoísmo. Por exemplo, eu gosto de fumar, né, Gui? Faz mal para a saúde, mas eu gosto. Então eu vou defender agora que todo mundo pode fumar. Não é, eu estou usando um exemplo. Então eu acho que assim, às vezes querer impor para se abster da culpa de tu estar defendendo algo que não é muito legal. Eu acho que tu tocou num ponto que é bem importante. Grande parte desses estudantes que acabam militando em prol da esquerda, eles sempre estão em defesa de coisas que vão trazer benefício próprio a eles, independentemente se isso vai contra ou se prejudica um outro lado. Então, eu acho que sim, existe uma posição que muitas vezes é um tanto quanto egoísta, de não perceber, né, especialmente aqueles militantes mais ferozes, assim, da esquerda, que o comunismo que eles tanto defendem, o socialismo que eles tanto defendem, nunca deu certo em lugar nenhum. Aí o argumento sempre é esse, não deu certo porque nós não chegamos no ideal do que seria aquilo que a gente defende, se nós tivéssemos a oportunidade. Pelo amor de Deus, que vocês nunca tenham essa oportunidade, porque se só no passo, no caminho para a construção é só catástrofe, imagina se um dia a gente chegar lá. O socialismo, o comunismo, basicamente, eles querem socializar, eles querem ampliar a pobreza para todo mundo, né? E o que poucos se dão conta, na verdade, é que só existe um grupo, um pequeno grupo, que sempre vai se favorecer na defesa do comunismo e do socialismo, que vão ser aquelas pessoas que vão ser os chefes, né, os detentores do poder, que vão estar numa situação, seja econômica, seja de posicionamento social adequada, boa, enquanto o restante da população vai viver na miséria, né, sem condições de ascensão social, né, porque essas pautas comunistas socialistas, elas são muito contrárias ao mérito das pessoas, né? Então, assim, se você tem mérito, se você vai atrás das suas coisas, se você batalha, você tem a recompensa da conquista de propriedade, da conquista de uma série de coisas. E quem é pró-militância quer sempre dividir a riqueza alheia, né? Mas a sua própria riqueza, porque muitos desses pessoal de extrema esquerda tem muitas posses. Se vocês forem ver, boa parte dos políticos, o que eles
na verdade, disponibilizam, porque muita coisa está por baixo dos panos. Muitos deles são muito ricos, têm milhões em patrimônio, mas isso eles não querem socializar. Eles querem socializar a riqueza dos outros, ou eles querem impedir que outros cheguem ao patamar em que eles se encontram. Então, assim, eu não consigo ver, viu, Débora, sob nenhum ângulo, como uma política com viés de esquerda, socialista, comunista, possa trazer prosperidade para o mundo. Eu não consigo enxergar. E isso nunca aconteceu, não vai acontecer, e eu espero que no Brasil nós não sejamos o povo a dar oportunidade, como outros já deram, para que isso se seja praticado, né? Então, como é que o Joel colocou ali, Lula mora em mansão, e não colocará nenhum sem teto na sua casa. Exatamente, né? Vamos socializar os bens desses aí, já que eles pregam isso, né? Agora vamos fazer a pergunta para o pessoal não achar que a gente defende só um ponto de vista. A gente tem que deixar claro que aqui a porta está aberta, é democrático, né? A gente quer que as pessoas pensem, né? E são pontos de vista que eu acredito que todos que estão aqui acreditam a mesma coisa. Todos que estão aqui reunidos batendo esse papo, tá, gente? Então, se tiver alguma pessoa de esquerda e queira vir conversar, porque a gente conversa. Sim. A sorte é que aqui hoje todo mundo tem o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio. Talvez algo, né, uma coisa ou outra ali, acho que todo mundo aqui quer o melhor para as pessoas, né? Eu acho que todo mundo quer que as pessoas tenham saúde, todo mundo quer que as pessoas tenham educação e nosso objetivo, pelo menos o meu, é esse. E eu também, eu sou super favorável à diversidade. Eu não quero um mundo onde só tenham pessoas de direita. Eu não quero isso. Sim. Eu quero um mundo diverso. Eu já vi pessoas... A evolução vem na diversidade. Eu já fui xingado por pessoas que falaram assim pra mim. Cara, você é negro. Eu já escutei isso por você também. Alguém comentando pra mim, Mas sobre por que uma pessoa negra não pode ser de direita? Por que a gente não pode ter negro de direita, de esquerda, de qualquer outra coisa anarquista? Mas é que assim, sabe, ô Cláudia? É como eu falo da parada ali de raciocínio, saber pensar, saber entender, estudar, né? Entender o que está acontecendo e no contexto. A opinião do outro. Exatamente. Mas principalmente entender o que está acontecendo no contexto geral. Cara, eu acho que quando um esquerdista, ele defende o racismo, ele não pode nunca cometer esse erro de falar que um negro não pode ser de direita, porque ele está impondo barreira. Muito bem. Já começa aí. Ele está impondo barreira. Então, o racismo, para ele ser quebrado de fato, aquele esquerdista que está falando, usando essa frase, dizendo que tem que ter um limite porque tu é negro. Isso não pode. Ele já está cometendo um racismo, ele está sustentando o racismo. Concordo né? muito contigo. Então, assim, eu sou um cara inteligente. Eu já vi pessoas negras me atacando, dizendo que, cara, eu costumo dizer para elas, eu sou negro, não sou imbecil, não sou idiota. O preconceito tá em quem acha que tu não pode ter tua própria opinião. Exatamente. E a gente vive num país que a lei é clara. A gente tem o direito à liberdade de expressão, opinião, né? O direito de ir e vir. E é democracia, isso é democracia. Sim. Então, Exatamente. eu não posso pegar e dizer que eu vou acabar com o preconceito, com o racismo, dizendo que eu tenho que defender só aquela opinião política. Não existe isso. Tem que ser Eu estou criando eu estou fechando uma outra porta por racismo. Daqui a pouco eles vão dizer assim, não, negro não pode ser de direito. Não, é um absurdo isso. Não existe né? isso. As pessoas têm que ser livres para serem o que quiserem ser, desde que isso não afete a liberdade do outro. Agora vamos na parte cômica da parada. Uma deputada... Às 18h48, pessoal. Uma deputada nova, com a tua aparência. Isso aí aconteceu, ela sabe o que aconteceu. Quando saiu para as ruas para fazer tua campanha e tal. As pessoas te olhando assim e tal. Todos os sentidos, tudo, as coisas mais cômicas. Flerte, assim, tu quer tudo, dizer? as coisas mais cômicas, assim. Você viu cantar, assim, mas... Ai, gente, não, as coisas mais cômicas. Aconteceu muita coisa, assim. Mas eu não sei se é cômica. Eu acho que talvez a minha irmã deve saber de todas as cômicas, mas aconteceu muita coisa legal, coisas inusitadas, tá?
por exemplo? A gente tá em Flores da Cunha lá, eu tá caminhando na rua e parece alguém gritando assim, candidata, atrás de mim. Eu te sigo no Facebook, eu vi o que aconteceu com o síndico. E aí Aquela parada lá. Parada do síndico, daí a pessoa contando, como é que ficou? E a placa, tiraram a placa. Então, assim, gente, no meio de Flores da Cunha, você sabe? Você ser atacado na rua por causa de uma situação dessa. Aconteceu também em Carlos Barbosa, as pessoas me chamam na rua. Aconteceu em Sapiranga também. Um dentista me reconheceu. Um abraço aí para ele, se ele estiver nos vendo, pode nos ver depois. Que me seguia no Instagram também veio falar comigo. A coisa mais curiosa e diferente assim que aconteceu, não é cômica, tá? Mas foi curiosa. Foi em Garibaldi. Eu estava caminhando junto com a minha irmã, a gente tinha ido almoçar. E nós fomos num restaurante, a gente estava descendo para ir para um restaurante e estava subindo um senhor. E esse senhor olhou assim, eu estava com os panfletos na mão, ele olhou muito curioso nos meus panfletos e eu fui fazer campanha para ele, né? E daí eu fui falar de saúde, educação, etc. E em um determinado momento eu vi que ele tinha um broche, assim, na lapela. E eu olhei e estava escrito Garibaldi e estava com uma tacinha de espumante. Eu comentei com ele, nossa, que bonito esse broche aí e tal. Ele falou assim, eu sou o prefeito. Daí eu assim, meu Deus, eu acabei de fazer propaganda do prefeito. Daí eu falei pra ele, vamos tirar uma foto e tal. Daí ele falou, não, vai fazer o seguinte, tu vai lá no meu gabinete depois das 12h30, etc. Moral da história, eu fui depois, fui visitá-lo na prefeitura. A gente conversou muito sobre saúde e educação, né? Ele me falou de todos os problemas em termos de educação, saúde, de tudo que foi feito ali no município de Garibaldi, me convidou para acompanhar, independentemente de resultado eleitoral. Ele é de outro partido, tá? Ele é do Partido Progressista, do PP. Ele chamou o fotógrafo dele para tirar uma foto, né? Imprimiu na hora, me deu ali de presente e gravou um vídeo pela minha campanha. Ele não me conhecia, as pessoas podem achar assim, a Cláudia estava com um político ali fazendo propaganda e tal. Eu nunca tinha visto ele não me conhecia. E ele, gentilmente, ele fez aquela divulgação pedindo voto para mim, porque ele acreditou, na verdade, nas minhas propostas, conversou comigo, ele acreditou muito em mim, ele tem os mesmos objetivos, e eu acho que isso é um exemplo, na minha opinião, muito bonito do que tem que ser a política. A política, exatamente, ela tem que ser suprapartidária, sabe? Eu acho que os partidos políticos muitas vezes erram e pecam nessa coisa excessiva de impedir, se você é de um partido e esse é de outro partido, não pode ter vinculação, ou só se fizer formalmente uma vinculação. Isso tudo é uma baita de uma bobajada, que não interessa a ninguém, a não ser os próprios partidos políticos, tá? O fim de tudo deveria ser o pensamento na população, a gente agir em prol da população, melhorar a saúde, melhorar a educação. Então, eu sou muito a favor de coisas suprapartidárias, sem essa bobagem toda. Eu queria que vocês vissem a palhaçada que é boa parte do nosso direito eleitoral. Basicamente, é um impedimento para tudo, tá? Qualquer coisa que você faça, você incorre em X, Y e Z, que é uma baita de uma palhaçada. Então, assim, a gente precisa urgentemente de uma reforma política. E é para ontem isso. Nossa, importante tu falar isso, hein? Muito importante e é necessária. Eu, como candidata, eu não tinha... Agora que eu percebi o grande elefante branco que é o nosso direito eleitoral. A gente precisa urgente de uma reforma política, tá? É para ontem. E a reforma política, ela tem que ter por objetivo o pensamento no bem da nossa população, da população brasileira, e não no favorecimento de partidos políticos de maneira espúria e por interesses, né? Então, qual foi esse momento mais... Nossa, olha só o que ela falou, Rafael. Isso é uma coisa que tu tá falando, às vezes eu comento, às vezes assim, tipo em off, eu já moro em Brasília, e a gente percebe lá em Brasília exatamente isso que tu falou. Tipo, eu sou de partido A, partido B, partido C, se discutem na Câmara dos Deputados Federais as votações, tipo, o partido vai apoiar qual emenda? Vai apoiar o quê? Vai apoiar, vamos votar contra? Eles nem sabem, tipo, o que está... Não que não saiba, mas eles realmente, eles não têm uma profundidade do que aquilo vai trazer um benefício. Eles estão votando por acordo. E Débora, tu sabe o que é o pior de tudo? Às vezes, os filiados, né?
que têm algum mandato, eles são obrigados a votar de acordo com o que o partido defende, mesmo que eles não concordem com aquilo. Porque se você não vota de acordo com o que o partido pensa, você é desligado, você sofre processo ético e uma palhaçada toda. Não fica na geladeira, né? Eu digo aqui, sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Se eu continuar na política, né, não sei, digamos, eu estou no Novo hoje, mas independentemente de qual partido eu vá, eu digo uma coisa, afirmo, reafirmo e assino aqui. Eu nunca vou votar contra a minha consciência. Não vou. E se isso resultar em desfiliação de partido, ó, não tô nem aí, eu tenho direito de ir e vir. E eu não vou votar contrária à minha consciência, aquilo que eu acredito. Jamais. Vou te dar uma pergunta agora, Cláudia. Teve algum momento, assim, de decepção no meio dessa caminhada que teve agora? Decepção, porque tu sabe que foi a primeira vez que tu entrou nessa parada aí, né? E é muito estressante, muito cansativo, né? Deve ser muito cansativo, eu não sei, porque eu nunca participei disso. Mas teve algum momento, assim, que tu se sentiu triste com algo que tu achou que, poxa, eu não esperava isso e quer contar pra gente? Eu não vou citar nomes, não precisa citar nome, mas só fala a situação. Mas são traições, assim. Eu fui traída por pessoas em quem eu confiava muito, mas muito mesmo, né? E que eu julgava que fossem meus amigos. E no final do segundo tempo, me apunhalaram pelas costas, né? Eram pessoas que estavam dentro do meu grupo de campanha, ou seja, pessoa que estava dentro do meu grupo de WhatsApp, que estava acompanhando as propostas, ajudando a desenvolver as propostas, e 2 semanas antes da eleição foi publicamente apoiar outra candidata. Agora, assim, isso para mim... Agora eu quero te fazer uma pergunta. Essas pessoas elas já tinham uma caminhada na política? Ou foi a primeira vez junto contigo também? Não, foi a primeira vez, assim, também junto comigo. Não era uma pessoa que é candidata, mas, assim, era uma pessoa muito amiga, né? E são pessoas que estavam com o mesmo raciocínio que o teu, assim, tal. Sim, mesma ideologia. Exatamente. E aí, de repente, no teu entender, não pode ter sido motivo de financeiro que fez com que elas trocassem de lugar, porque tu sabe que o ser humano é muito corrompido, né? Isso é o que... Eu não sei, eu honestamente, Rafael, Débora, assim, eu gostaria de fato saber o verdadeiro motivo, mas sinceramente eu não sei. Eu sei que foi uma traição, assim, imperdoável, tá? Eu sou uma pessoa muito leal, eu jamais faria isso com um amigo, né? Eu jamais faria com um amigo conhecido, jamais. Eu teria a decência de dizer, olha, estou interessada em apoiar outra campanha, etc. E jamais teria feito parte, né? Dialogar, mas de uma hora para outra fazer uma coisa dessas. Essa foi a pior traição, assim, aquela que realmente me magoou muito, né? Porque você não espera. Mas eu acho que todo mundo já passou por uma experiência desse tipo, né? Eu acho que todo mundo aqui já teve alguém que julgava que fosse amigo, quase da família, e que traiu dessa forma. Eu acho que a gente aprende, né, com isso. E a gente pede, né, em oração. Deus, livrai-me do mal, livrai-me do mal. A gente ora. Agora, tem gente que me diz aí acontece, a gente fica lá. Aí agora eu te pergunto uma coisa. E haveria alguma possibilidade, tu tá no teu partido, tá? E o pessoal estão vendo que tu, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. E fizesse uma proposta na qual pudesse não mudar totalmente o teu pensamento sobre a tua luta a qual tu quer seguir fazer, né? Haveria não mudar totalmente, mas um pouco da tua diretriz. Sairia? Trocaria de partido? Eu sou uma pessoa, tá, que eu tenho uma dificuldade muito grande de receber ordens impostas. Tenho muito. Eu sou uma alma, eu digo assim, eu sou uma alma livre, tá? Eu tenho um espírito livre. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que eu defendo muito as minhas ideias, eu tento defender aquilo que na minha concepção eu julgo que seja justo. Mas se tu chegar para mim, Débora, me mostrar, dizer, Cláudia, tu tá defendendo isso aqui, mas deixa eu te mostrar isso aqui. Daí tu vai lá e me mostra. Eu escuto muito.
Eu escuto muitas pessoas, então eu digo, nessa campanha mais ouvi do que falei, tá? Então eu conseguiria conciliar e tal, mas daí é por convencimento mesmo, de eu acreditar no que tu me falou e não ter percebido que aquela porta era melhor e eu vou dizer, não, Débora, realmente, eu acho que tem razão aqui, vamos compor. Vamos compor, eu acho que a tua ideia, pegando a minha, a gente consegue chegar num ponto. Ou daqui a pouco eu vou dizer, não, realmente, Débora, a tua ideia é melhor para mim. Agora, alguém vir de cima me colocar uma imposição, não vou aceitar. Tá, mas Não, então não quer dizer que a consigo. possibilidade de Se vier uma tu imposição trocar assim, que eu. e tu tem uma linha de raciocínio e aí tu recebeu uma proposta a qual tu teve que sair daquela tua equipe, né? Que tu seria a frente, né? Uhum. E para uma outra. Não com a tua mesma linha de raciocínio, mas com a deles, na qual eles chamariam para uma conversa e ali eles te passariam o entendimento deles e, no teu entender, seria algo que mudaria a tua linha de raciocínio naquela ex-equipe, mas que tu poderia aprimorar ou mudar alguma coisa agora para aprimorar lá na frente. É mais ou menos isso? Se fosse, Rafael, se fosse algo que fosse conversado e eu julgasse que faz sentido, não vejo nenhum problema de recompor, de repensar. Mas se for algo que for contra os meus valores, contra os meus princípios e contra o que eu acredito, não tem conversa. Eu não sou do tipo que vai negociar isso aí. Tem valores e princípios que, na minha opinião, são inegociáveis. Mas tem outras coisas que eu acho que a gente consegue conversar. Caráter, né? Tem coisas que mexem com a nossa estrutura ali que tu tem que defender. Exato. Né? E se você não defender, não é você. Exatamente. Você perde tua identidade. Exatamente. Então, assim, ó, tem pessoas que são uma coisa interessante, tá? Quando a gente vai falar com o pessoal, eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas eu vou contar aqui. Quando a gente vai falar com o pessoal que faz a campanha, assim, do marketing, tá? O pessoal, você contrata em uma agência, o pessoal vai dizer para você, né? Vai tentar ver o que você é, quais são suas bandeiras e tal. Eles tratam os políticos como produto, né? Eu achei horrível isso, mas é como o pessoal do marketing, é uma outra linguagem, tá? Então, eles tratam como o produto Cláudia, o produto Débora, o produto Rafael. Eu tenho uma certa dificuldade de me encaixar nisso, mas eu entendo o que eles querem dizer, o propósito. Mas eu te digo assim, as pessoas que trabalharam comigo respeitaram totalmente a minha essência. E elas conseguiram, na minha campanha, tudo que foi feito, inclusive a gente escreveu um poema lindo, que eu ainda vou divulgar, não foi suficientemente divulgado, e que retrata 100% do que eu sou. Então, assim, quando você está entrando na política, você tem vários caminhos, né? Tem gente que cai na mão de marqueteiro, e aí eu acho que esse nome cai bem, assim, porque é um pessoal que faz produtos faz o que for necessário para levar um nome. E que retransforma, né? Ressignifica uma pessoa. Eu entrei na política e eu não quero ser ressignificada. Eu sei o que eu sou, eu sei quais são os meus pilares e eu quero trabalhar com pessoas que mantenham a minha essência e que mantenham aquilo que eu acredito, né? Tá. Mas nem todo político é assim. Show. Mas agora eu vou te fazer uma outra pergunta. No caso, tu entra na política. Tu aconteceu, tá lá no meio deles. E todo esse ideal que tu luta, toda essa parada que tu acredita, tu não consegue levar em frente, porque tu sabe como é que é política, né? É possível que aconteça mesmo. Seria algo que te deixaria triste com a política? Tipo assim, tu conseguiu convencer as pessoas, tu conseguiu levar os números que tu precisa e te colocaram lá, tá? Só que tu chegou lá, primeiro passo deu, ir para lá. Chegou lá, tu entendeu que não é assim que funciona e que só tá lá. Uhum. Isso abalaria o teu psicológico, saber que tu conversou com muitas pessoas acreditaram e não sabe como. Na prática não é tão. Não sabe, tu sabe que na prática como é que tu vai explicar para as pessoas que não é bem assim e como é que tu vai fazer com que elas entendam. Isso aí afetaria teu psicológico de uma maneira que tu ou entraria na manobra ou sairia fora de vez. Eu vou te dizer assim, tá? Pelo meu histórico de vida. Desde o movimento estudantil, eu fui do movimento estudantil da URGS, tá? A gente foi a primeira gestão de direita do DCE da URGS, junto com o Van Hatten e outros colegas. E eu estou nessa vida de enfrentamento de certas coisas e defesa de certos princípios desde 2006. Eu te digo uma coisa, assim, eu sou uma pessoa muito resiliente e eu sou muito persistente, tá?
Eu não vou dizer que eu não tenho altos e baixos, porque eu estaria mentindo e não é verdade. Eu tenho altos e baixos, tem dias que eu choro e vejo assim, nossa, que droga, as coisas não são como eu queria que fossem. E eu acho que isso faz parte da natureza humana, né? A gente negar esse lado é negar uma parte do que a gente é. Mas, Rafael, eu acho que é possível que isso aconteça, mas eu não sou de desistir, sabe? Eu acho que eu falaria muito abertamente, muito honestamente com quem votou em mim e exporia assim, olha, chegamos aqui, sei lá, digamos, chegamos na Assembleia e a situação é X, Y e Z. Estou tentando por meio disso, disso, daquilo, mas não estou conseguindo, tá difícil de levar a votação e tal. Mas eu acho que eu não ia desistir disso. Para os nossos ouvintes, para quem está escutando a gente aqui na Rádio Fátima, primeiro eu vou pedir para vocês compartilhar, porque está muito top essa entrevista aqui, a Cláudia, mas eu fiz essa pergunta exatamente de propósito, tá, gente? Porque a gente tem que questionar as pessoas que estão se envolvendo numa parada onde elas vão ser frente, né, de uma comunidade inteira, e a gente tem que observar, entendeu? Então, eu não esperava uma resposta diferente dela, né? Até mesmo pela luta que ela tem dentro de uma faculdade. Então, ela é uma pessoa que ela é perseguida dentro de uma faculdade. Ela acredita no ideal dela, ela defende sem medo. E a resposta que ela deu a essa minha pergunta só se fez concretizar com tudo que ela havia falado desde o começo na entrevista sobre o que ela enfrenta no dia a dia dentro da faculdade, né? Então, é uma pessoa que merece, né, um crédito, não, isso né, das verdade. Pessoas, merece. É esse tipo de coisa que a gente tem que... E tem uma visão, né? Eu acho que tu pode só argumentar... Não, é claro que a gente pode argumentar. Eu posso estudar a minha vida inteira sobre algum assunto, ser expert ali, né? No assunto e nunca ter vivido ele. Mas, no caso da política, acho que é importante a gente citar, por exemplo, tu tá dentro do meio ali, do meio universitário, são as pessoas que estão ali e que vão ser, de certa forma, o futuro do país. Não, né? Então, a tua visão ela é muito privilegiada diante de outros candidatos. Já começa por aí. Não, eu não digo privilegiado. Né? Eu digo que... Intelectual. Eu digo, não, nem isso. Eu digo que é um piquenês rodeado de pitbull. Porque ela... Quando eu falei isso aí, sobre quando tu estivesse lá, como tu lidaria com essa situação, é uma pessoa que naturalmente já tem um psicológico preparado. Porque tu sofre pedrada todos os dias para defender o teu ponto de vista. Eu sofro né? todos os dias. Então, quando eu disse que eu não esperava uma resposta menos que essa, porque a gente sabe que a pessoa pode ter uma vida normal, se envolver na política, ter sorte de conseguir, e chegar lá e se desviar. Sim, entendeu? Se corromper, né? Pelo então, sistema, né? Foi importante fazer essa pergunta para ti, analisando o contexto lá de trás, né? Sobre a tua profissão. O pessoal entender que tu vive na prática hoje o que tu viveria lá dentro, no meio dos caras, né? Ouvindo não e tentando lutar. Ouvindo não e tentando lutar. E até puxando o gancho, eu vou te perguntar uma coisa. Antes do gancho, vamos fazer uma música? Vamos. Gosta de Legião Urbana? Gosto. Essa tem que tocar no... Quer que eu toque no... Sim. Vou mostrar um pouco do meu talento pra Não, eu tenho saudade do... Seria esse sábado eu vou dizer pra você, tá especial, viu? Que bom, claro, que bom. Com certeza, né? Uma deputada, vou chamar de deputada. Não sou deputada, hein? Sou só candidata. Logo ela vai ser, né? Se ela continuar insistindo, não vai muito longe. Sim. E precisamos de mulheres na política. Essa é a pergunta. Eu já venho com essa pergunta. Bom, depois eu falo. Bora lá, então. Legião?